Irmãos, irmãs, juntos mais uma vez para a nossa oração com a palavra de Deus, nossa contemplação, nós que estamos iniciando o mês de junho, este mês tão bonito, com tantas festividades, vamos abrir nossos corações, vamos viver intensamente a proposta da liturgia, a proposta de Jesus para nós, para toda a igreja, neste domingo. Nós estamos com o evangelista Marcos, no capítulo 2, versículos 23 até o capítulo 3, versículo 6. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, com que alegria nos reunimos mais uma vez no domingo, dia do Senhor, iniciando o mês de junho, um mês tão bonito, com as festas juninas, Santo Antônio, São João, São Pedro. E hoje, mais uma vez, com o evangelista Marcos, nós estamos retomando praticamente o tempo comum, é o 9º domingo do tempo comum da liturgia. E desse tempo comum nós vamos aprendendo sempre mais quem é Jesus. E com ele, evidentemente, nos capacitando para a missão, para o discipulado. Lembrando que ser cristão é continuar a pessoa, a palavra, os gestos, a promessa de Jesus de Nazaré. E no evangelho de hoje, duas situações são apresentadas e elas giram ao redor do sábado. O sábado, que nós sabemos, era uma instituição sagrada e que não podia ser violada. No primeiro caso, os discípulos atravessam um campo e eles arrancam espigas para abrir um caminho e, evidentemente, também comer destas espigas para matar a fome. Agora, com o objetivo de matar a fome, não era proibido comer, evidentemente. O que era proibido e muito questionado era destruir a plantação do outro.
De qualquer modo, permanece, não é, a questão do sábado. Diante do questionamento dos fariseus, do porquê os discípulos arrancam as espigas, Jesus vai responder com um questionamento que ele vai buscar lá na própria Sagrada Escritura e que diz o seguinte, como nós acabamos de ouvir: nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E com esta afirmação com autoridade, Jesus põe por terra a ideologia dos fariseus, a ideologia da sinagoga. Por quê? Porque para Jesus a lei, ela deve servir e a vida está sempre acima da lei. Como eu disse, Jesus fala com quem tem autoridade. E o que isto quer dizer? Se as leis e instituições são sagradas, a vida o é muito mais. E a lei só deve vigorar, ser acatada, se ela serve à causa da vida. Jesus está a serviço da vida. Jesus está a serviço das pessoas. A lei deve, então, promover as pessoas, dar dignidade às pessoas, ajudá-las a viver realmente a vida na sua grandeza, na sua beleza. O segundo episódio já se dá na sinagoga e também é sábado. Jesus lá está. E o que é importante? Que estando na sinagoga, Jesus vai dar um ensinamento, praticamente sem fazer discurso. Ou seja, ele vai ensinar fazendo, ele vai ensinar realizando. E o que acontece na sinagoga? Lá também está um homem de mão seca. Todos observam Jesus, não é? O povo que está lá, os fariseus, os partidários de Herodes, mais do que observar, vigiam Jesus. E todos querem saber o que é que Jesus vai fazer. Jesus chama aquele homem de mão seca para que ele fique no meio. E ele pergunta a todos: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? E o Evangelho diz que eles nada disseram, não enfrentaram Jesus, pelo menos verbalmente. Então Jesus olhou ao seu redor, cheio de ira e de tristeza, porque eles eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Realizando a cura do homem de mão seca, Jesus decretou praticamente a sua sentença de morte. Quer dizer, começa uma conspiração da parte dos fariseus com os partidários de Herodes para eliminar Jesus, porque ele está violando, na concepção deles, a lei, violando o sábado. Meus irmãos e minhas irmãs, em qualquer tempo, em qualquer circunstância, devemos sempre fazer o bem, sábado, domingo, qualquer dia. Acolher, dar de comer aos famintos, dar atenção aos doentes, ser solidários com os que sofrem.
Aí está a lei que agrada a Deus. A gente pode dizer, aí está a verdadeira celebração, a verdadeira liturgia. Mas vem ainda uma outra questão que nos toca muito mais. Ontem, como hoje, muitas vezes, o que toma conta de nós é a dureza de coração. É ela, a dureza de coração, que está em jogo. Muitas vezes ficamos neutros e não nos comprometemos, não nos empenhamos em trabalhar por uma sociedade com saúde, com trabalho, com verdadeira liberdade, com educação, com segurança para todos. E aí nós chegamos às nossas lideranças político-religiosas, que muitas vezes servem aos seus próprios interesses e não aos interesses do povo. O povo muitas vezes está relegado à sua própria sorte. O que hoje impede o nosso povo de viver bem, caminhar na liberdade, na alegria, na paz? Como é que nós lidamos com essas questões em nossas comunidades? Nós privilegiamos realmente a vida, a alegria, a comunhão, a participação? Temos cuidado uns para com os outros? Ou quem sabe dentro da própria comunidade nós pomos restrições, aquelas leis que não têm nada a ver com o Evangelho, pomos dificuldades e fechamos o coração? E sobre todos, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.